Gente, então seguindo, teve uma pequena falha aqui. Então, quando a gente fala de matriz intracelular, a gente está falando sobre o quê? Sobre esse preenchimento, tá? Dentro desses sistemas, desses tecidos, tá? Então, vamos seguindo aqui. Então, o tecido epitelial, que vocês viram aí também, pedi pra vocês pesquisarem, só para gente poder finalizar o capítulo. As células ficam, então, essa matriz extracelular, ela é menor, tá? Não tem tanto esse fluido, porque as células estão muito próximas umas das outras, tá? Então, quase não tem substância de preenchimento, tá? Pensem que é a pele. A pele, ela serve para quê? Para proteger. Então, principal função, revestimento e proteção do corpo e dos órgãos internamente. Forma epiderme, camada mais externa, superficial da pele, e reveste órgãos como a boca e estômago, formando as mucosas. Então, quando você pensa em pele e mucosa, é o tecido epitelial. Somado a essa parte, que é a parte, lembram que tem o tecido epitelial, digamos, ele é separado em revestimento e glandular. Então, a parte de revestimento é isso, é a pele e as mucosas. E a parte glandular, que são as glândulas. Então, vejam aqui, né? Aí, aqui que eu vou mostrar para vocês, a glândula sudorípara. Então, as glândulas, de modo geral, vocês vão ver isso mais para frente com mais detalhes, mas a gente tem as glândulas exócrinas e endócrinas. Exócrinas, exo, é para fora, tá? Então, as sudoríparas, sudoríferas, né? Glândulas sebáceas, glândulas as lacrimais, todas essas são o que? As substâncias que o corpo produz e que elimina e vai tudo para fora, tá? Glândulas mamárias, tá? Mas nesse caso, ó, as glândulas sudoríparas ou sudoríferas e as sebáceas são o quê? Eliminação de toxinas por meio da pele. Então, por mais que ela seja uma glândula, ela faz parte desse tecido epitelial, tá? Aqui os folículos, né? Folículo capilar, aqui tá como folículo piloso, artérias, né? Enfim. Aí aqui as duas camadas, né? Derme e epiderme. A epiderme sempre é a camada mais externa. E ambas fazem parte dessa parte epitelial. Então, quando a gente fala que não tem muito líquido de preenchimento, né? Tecido extracelular, é porque as células são muito acopladas umas nas outras, tá? Vejam aí, ó. Aí a parte, né, ó, além do revestimento, né? E das mucosas tem o que? A secreção das substâncias, que são as glândulas. Então, elas podem secretar, produzir substâncias para fora, né, liberar, que são as exócrinas, ou glândulas que excretam. Aqui não. Produzir substâncias e lançar dentro ou fora do sangue. Então, quando as glândulas são endócrinas, que vocês vão ver mais pra frente, é o que? A liberação dessas substâncias na corrente sanguínea, que são o que? Os hormônios. Então, tudo que não é hormônio, digamos assim, que é produzido pelo corpo e é excretado e mandado para fora, são parte das glândulas exócrinas, para fora. Ok? O conjuntivo, tá? Então, as células do tecido já são mais afastadas umas das outras, que vocês puderam ver. O espaço é preenchido por um material entre elas. Então, o corpo extracelular, então extra, fora das células que compõem o tecido, aqui ele é um pouco mais em quantidade, né? Ele é maior, tá? Que é principalmente composto por água e material orgânico, tá? Proteínas e tal. Então, a principal função do tecido conjuntivo é o que? É preencher esses espaços do corpo. Então, a ligação entre os tecidos e os órgãos. Então, pensa as células sanguíneas, as células adiposas, as células, os ossos e a nossa cartilagem. Basicamente, esses quatro compõem o tecido conjuntivo: sangue, ossos, cartilagem e gordura, que é o tecido adiposo. Então, ó, apresenta diversos grupos celulares, tá? Aqui ele está dividido em 5, ó, gente. Adiposo, cartilaginoso, ósseo, conjuntivo sanguíneo e conjuntivo propriamente dito. Mas esses 4 são os principais que eu passei para vocês, tá? Então, quando a gente fala em cartilagem, a gente está falando sobre o quê? Tá? É um tecido mais elástico e ele tem a função do quê? De revestir as articulações, absorve choque, impede desgaste. Então, assim, se não tivesse cartilagem entre os ossos, a gente não suportaria dores. É isso que acontece com os idosos, porque a cartilagem ela é um tecido que ela vai se perdendo ao longo dos anos. E ela que possibilita esse anti-choque. Né? Essa falta impede esse desgaste e o atrito, mas ao longo do tempo ela vai diminuindo. Então vai agravando o impacto entre os ossos, tá? E ela também acaba revestindo, né, outras estruturas, né? Nariz, orelha, enfim.
tá? Que acabam compondo essa cartilagem também do nosso corpo. O tecido ósseo, né, principal função é sustentação e proteção dos órgãos internos, né? Pense, se a gente não tivesse uma caixa torácica, como é que os pulmões, né, sofreriam... enfim, basicamente é isso, né, gente? Ele faz esse revestimento, essa proteção dos órgãos. Da mesma maneira, a caixa torácica protege os pulmões, coração, os nossos órgãos, o nosso crânio, né? Nosso cérebro seria altamente exposto, né? Simplesmente por uma massa de tecido conjuntivo e epitelial. Seria inviável. Então, os ossos protegem mesmo, tá? E sustentam o corpo também. Tecido, lembrando disso, né? Rigidez. Então, a palavra rigidez, porque tem muitos sais de cálcio, né? Que estão presentes nessas substâncias e né, nessas células. Aí, aqui o tecido adiposo, né? Os adipócitos, essa são a principal função. Aqui nos ossos, osteócitos, tá? Lembrando dos nomes de algumas células específicas. No caso do tecido adiposo, são os adipócitos. Então, qual que é a principal função deles? Armazenar gordura, armazenar lipídio, tá? Então, o que a gordura ela serve para quê? Ela é uma reserva de energia. E também favorece o quê? Na regulação, na equilíbrio da temperatura corporal, tá? A regulação da temperatura corporal. Aqui tem o desenho, né? A ilustração de uma célula. Aqui é mais ou menos como eles ficam no corpo. E eles têm a capacidade de ser... A célula do tecido adiposo, ela consegue aumentar 10 vezes o tamanho original dela. Por isso que à medida que a gente vai ficando gordinho, é difícil de perder. Depois que a gente perde a gordura, os adipócitos eles têm uma célula de memória. Então, por um tempo, é como se o corpo quisesse voltar a ganhar aquele peso, porque os adipócitos mantêm essa memória celular. Então, é depois de 2, 3 anos que a pessoa consegue manter o peso, digamos assim, porque aí esses adipócitos antigos conseguem ser eliminados, tá? Tecido conjuntivo sanguíneo, né? É o sangue, parte líquida. Então, esse tecido ele é o quê? Ele é formado por várias células, tá? Diferentes, digamos assim. Então, tem glóbulos vermelhos, são o quê? As hemácias. Qual que é a função? Transporte de oxigênio. As hemácias, gente, são as principais células do sistema do tecido sanguíneo, tá? Aí vem os glóbulos brancos, né? Os leucócitos, enfim, que tem função do quê? Defesa do corpo humano contra invasores. E aí tem as plaquetas, que ajudam no quê? Coagulação, né? Reestruturação de tecidos, enfim. Que é para estancar o sangue, digamos assim, né? O ferimento, a casquinha do machucado. Aí as células do tecido sanguíneo. Ó, linfócitos, defesa, basófilos. E aí o tecido conjuntivo propriamente dito, né? Tecido muscular, tá? As fibras musculares, gente, o que é importante saber no tecido muscular? Que as células, de modo geral, do tecido muscular são chamadas de fibras musculares. As fibras musculares, elas se diferenciam em 3 tipos, basicamente, né? Liso, tecido muscular liso, tecido muscular esquelético e cardíaco, tá? Então, quando a gente fala em músculo liso, que está presente no interior dos órgãos, sempre, tá? Revestimento, tudo mais, tá vinculado ao quê? E também isso, tecido muscular tá falando o quê? Contração, o músculo contrai e descontrai. E é isso que possibilita o movimento tanto dos órgãos quanto da gente. Então, quando eu falo em músculo liso, eu tô falando do quê? De contração involuntária. É o que não depende da minha vontade, é involuntária a minha vontade. Por exemplo, quando você sente, por exemplo, os músculos dentro da tua bexiga, a tua bexiga é formada por músculo liso. Então, o esfíncter, que controla a saída da urina, aí é músculo o quê? Músculo estriado esquelético, que aí é o quê? É onde você é a ação voluntária. Então, você sente que está com vontade de fazer xixi, que é involuntário, tá ligado com as células do sistema nervoso, mas o processo de liberação da urina é feito por meio de movimentos voluntários, tá?